A garagem da casa virou sala de espera. É uma coisa importante, é uma ajuda importante que a gente pode dar. Esta farmácia chegou a atender 1000 pacientes por semana. E essa hemoterapia me salvou. Antes eu deitava com dor, acordava com dor. Agora eu não sinto nada. Se é psicológico, eu não sei. Eu sei que o tratamento, para mim, tem trazido um grande benefício. Muita gente está se submetendo à chamada autohemoterapia depois de assistir a um DVD. Cópias como esta estão sendo distribuídas em várias cidades do país. O DVD contém uma longa entrevista com um médico do Rio de Janeiro, o Dr. Luiz Moura, que mostra como é a técnica e chega a citar supostos casos de cura. O médico indica a autohemoterapia para casos que vão da acne... Uma coisa milagrosa, completamente milagrosa. O pior caso de acne que eu já vi na vida. A prevenção do câncer. É uma prevenção contra um possível câncer. O doutor Luiz Moura fala até em cura da AIDS. O caso foi do dentista. Eu então resolvi fazer a autohemo para ele, para ver o que dava aquilo. 6 meses depois, o dentista teria refeito o exame. Ele me telefonou na véspera de Natal dizendo que tinha uma grande notícia para me dar. E a notícia era que tinha dado negativo. A técnica é simples. Retira-se sangue do paciente. Na mesma hora, o sangue é reinjetado no músculo do braço ou nas nádegas. Isso é feito uma vez por semana. Os defensores da autohemoterapia alegam que o organismo enxerga o sangue reinjetado como um corpo estranho, o que estimularia o sistema imunológico, nossa defesa contra doenças. Não há dúvida que esse tipo de procedimento de fazer um hematoma, você imunoestimula um dos guerreiros, uma das células que combate as infecções. A técnica surgiu no início do século passado na França e foi estudada na década de 30 nos Estados Unidos e no Brasil. Mas o próprio Dr. João Veiga admite que é difícil encontrar trabalhos científicos sobre o uso da autohemoterapia nos últimos anos. Eu não respeito os padrões chamados, que se diz, os padrões científicos. Isso eu não posso fazer porque não é comprovado pela ciência. Para mim, o que comprova qualquer coisa é o efeito do tratamento. Eu achei maravilhoso. Porque parece que ele está conversando com a gente, explicando para a gente, né? Isso faz com que a gente se sinta contagiado. Como eu tenho certeza de que é uma técnica absolutamente inocente, que nenhum mal faz para a pessoa, não há o menor risco desse tratamento. Até hoje, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Conselho Federal de Medicina não receberam relatos de danos provocados pela autohemoterapia. Justamente em Pernambuco, um dos estados que condenam a prática, a Secretaria de Saúde de Olinda está usando a autohemoterapia em caráter experimental. 15 pessoas estão sendo usadas nos testes. O próprio secretário, que é médico, aplica as injeções. Até agora, das 15 pessoas escolhidas, 90% diz que melhorou muito ou acabou os sintomas. A farmácia de Rondônia deixou de aplicar autohemoterapia por ordem do Ministério Público. Agora tem muitos enfermeiros fazendo na casa das pessoas que têm condições de pagar. Para mudar o rumo das coisas é preciso que a visão seja otimista. Se a pessoa tem uma pessoa na família que está mal, e se ela, em vez de acreditar que ela vai reagir, vai melhorar e vai se curar, ela acha que não tem mais jeito, não há mais salvação, nada mais pode ser feito, e se o paciente toma conhecimento disso, está liquidado, porque ele vai deixar de lutar pela sua cura. E no momento que ele não acredita mais na sua cura, ele não vai mais reagir contra a doença. Quer dizer, o paciente nunca deve ser levado a acreditar que o caso dele não tem solução. Ele sempre tem que ser mantido no paciente uma visão otimística da sua situação.
em cura da AIDS. O caso foi do dentista. Eu então resolvi fazer a autoemo para ele, para ver o que dava aquilo. 6 meses depois, o dentista teria refeito o exame. Ele me telefonou na véspera de Natal dizendo que tinha uma grande notícia para me dar. E a notícia era que tinha dado negativo. Tem muitos pacientes aidéticos que fazem a autohemoterapia e estão se dando bem. Eles mantêm as taxas de chama CD4 em níveis razoáveis. Agora, como eles fazem uso também de outros medicamentos, eu não posso atribuir só a autohemoterapia. É uma melhora, o paciente vive bem. Eu tenho pacientes com muitos anos já vivendo com AIDS e vida normal. Agora, mas eles também fazem uso desses coquetéis, dessa coisa, junto com a autoemo. Como a autoemo só atua na parte imunológica, e a doença é uma doença que atinge o sistema imunológico, é uma imunodeficiência adquirida, né? Pode ser que a autohemoterapia esteja dando uma contribuição nesta sobrevida de boa qualidade que alguns pacientes que eu trato, não é minha área, porque eu não sou infectologista, então não é minha área, mas eu dou como um complemento, junto com outros tratamentos que eles fazem, né? E tem dado bom resultado. O caso foi do dentista. Esse dentista se contaminou com o vírus de HIV no consultório. Ele não era um paciente de risco. Era de risco no sentido de que ele não se protegia como dentista das feridas de aidéticos que ele tratava no consultório dele. E fez o exame e deu positivo, HIV positivo. Eu mandei que ele repetisse, porque eu sabia que ele não era promíscuo, só vivia com a mulher dele. Era meu cliente desde os 4 anos de idade. Era um mestre em soltar pipa. Eu conheci ele desde pequenininho, tratei de asma dele, curei da asma dele quando ele era pequenininho, com 5 anos. E então, eu então resolvi fazer a autoemo para ele, para ver o que dava aquilo. Depois do segundo exame que deu positivo. Foram 2 semestres. Quer dizer, primeiro fez em vários laboratórios, 2 laboratórios, e depois, 6 meses depois, fez e deu positivo de novo. Quando chegou no terceiro exame, 6 meses depois, ele me telefonou na véspera de Natal dizendo que tinha uma grande notícia para me dar. E a notícia era que tinha dado negativo. Então, eu falei com ele, não festeja já não, repete esse exame em outro laboratório. E ele repetiu, deu negativo, e isso já se passaram uns 6 anos, né? Nunca mais deu positivo. Está negativado até hoje. Agora, se isso foi porque ele tinha uma saúde muito boa e o autoemo foi a força a mais do sistema imunológico que derrotou o vírus HIV, conseguiu acabar com ele, não sei dizer, não era um doente, foi um doente que eu tratei em condições muito boas ainda, desde o início. A maioria dos outros são doentes que eu já trato quando já estão com HIV há 3 anos, 5 anos, 8 anos, é diferente, né? Esse foi logo no primeiro, vamos dizer, com 2 meses de HIV que eu comecei o tratamento. De norte a sul do Brasil, uma terapia simples e barata está se tornando muito popular. Ela promete curas milagrosas para doenças graves, como câncer e AIDS. É a autohemoterapia. Mas cuidado, autoridades médicas e do governo advertem. Essa técnica não tem qualquer fundamento científico. A garagem da casa virou sala de espera. É uma coisa importante, é uma ajuda importante que a gente pode dar. Esta farmácia chegou a atender 1000 pacientes por semana. E essa hemoterapia me salvou.
Antes eu deitava com dor, acordava com dor. Agora eu não sinto nada. Se é psicológico, eu não sei. Eu sei que o tratamento, para mim, tem trazido grandes benefícios. Muita gente está se submetendo à chamada autoemoterapia depois de assistir a um DVD. Cópias como esta estão sendo distribuídas em várias cidades do país. O DVD contém uma longa entrevista com um médico do Rio de Janeiro, o Dr. Luiz Moura, que mostra como é a técnica e chega a citar supostos casos de cura. O médico indica a autoemoterapia para casos que vão da acne... Uma coisa milagrosa, completamente milagrosa. O pior caso de acne que eu já vi na vida. A prevenção do câncer. É uma prevenção contra um possível câncer. O doutor Luiz Moura fala até em cura da AIDS. O caso foi do dentista. Eu então resolvi fazer a autoemo para ele, para ver o que dava aquilo. 6 meses depois, o dentista teria refeito o exame. Ele me telefonou na véspera de Natal dizendo que tinha uma grande notícia para me dar. E a notícia era que tinha dado negativo. A técnica é simples. Retira-se sangue do paciente. Na mesma hora, o sangue é reinjetado no músculo do braço ou nas nádegas. Isso é feito uma vez por semana. Os defensores da autoemoterapia alegam que o organismo enxerga o sangue reinjetado como um corpo estranho, o que estimularia o sistema imunológico, nossa defesa contra doenças. Não há dúvida que esse tipo de procedimento de fazer um hematoma, você imunoestimula um dos guerreiros, uma das células que combate as infecções. A técnica surgiu no início do século passado na França e foi estudada na década de 30 nos Estados Unidos e no Brasil. Mas o próprio Dr. João Veiga admite que é difícil encontrar trabalhos científicos sobre o uso da autoemoterapia nos últimos anos. Esse, entre aspas, tratamento, na realidade, não tem nenhum embasamento científico, se trata literalmente de uma picaretagem. Procuramos o Dr. Luiz Moura, o médico que aparece no DVD falando dos benefícios da autoemoterapia. Ele se recusou a gravar entrevista. Eu não respeito os padrões chamados, que se diz, os padrões científicos. Isso eu não posso fazer porque não é comprovado pela ciência. Para mim, o que comprova qualquer coisa é o efeito do tratamento. Eu achei maravilhoso. Porque parece que ele está conversando com a gente, explicando pra gente, né? Isso faz com que a gente se sinta contagiado. Como eu tenho certeza de que é uma técnica absolutamente inocente, que nenhum mal faz para a pessoa, não há o menor risco desse tratamento. Especialistas ouvidos pelo Fantástico dizem que há risco, sim. Há risco. Há risco de abscesso e, consequentemente, infecção generalizada no organismo que se dá através da via sanguínea. A Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia vê com muita preocupação a possibilidade de pacientes que possam se beneficiar ou possam curar de doenças graves com a medicina tradicional possam perder a chance de cura abandonando um tratamento convencional. Até hoje, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Conselho Federal de Medicina não receberam relatos de danos provocados pela autoemoterapia. Mas conselhos de medicina de 5 estados já emitiram pareceres contrários à técnica. É preciso que se façam pesquisas sérias, metodológicas, aprovadas por comissão de ética em pesquisa, para que, após isso, então, se configure o valor científico dessa prática. Justamente em Pernambuco, um dos estados que condenam a prática, a Secretaria de Saúde de Olinda está usando a autoemoterapia em caráter experimental. 15 pessoas estão sendo usadas nos testes. O próprio secretário, que é médico, aplica as injeções. Até agora, das 15 pessoas escolhidas, 90% diz que melhorou muito ou acabou os sintomas. Essa melhora pode ser do próprio curso da doença. Provavelmente, sem tratamento, ele também melhoraria. Outra explicação para os supostos benefícios relatados por pacientes é o chamado efeito placebo. É quando alguém melhora tomando um remédio que não tem princípio ativo, apenas pela autossugestão. O efeito placebo é um efeito existente e reconhecido.
E vem um indivíduo desse, mau caráter, e oferece um tipo de tratamento que não existe nada a justificar a sua existência. O Conselho Regional de Medicina do Rio, estado onde vive e trabalha o médico Luiz Moura, abriu sindicância. Ele pode ser condenado de uma advertência sigilosa até a cassação do diploma médico. A farmácia de Rondônia deixou de aplicar autohemoterapia por ordem do Ministério Público. Agora tem muitos enfermeiros fazendo na casa das pessoas que têm condições de pagar. O profissional de enfermagem que fizer por sua própria iniciativa, ele irá responder por exercício ilegal da medicina. E o que pode acontecer com os médicos que estão aplicando essa técnica? Se houver danos aos pacientes, eles vão ser responsabilizados. No último dia 13, a Anvisa divulgou esta nota, onde esclarece que não existem evidências científicas que comprovem a eficácia e a segurança da autohemoterapia. Médicos em todo o Brasil estão proibidos de utilizar a técnica. Porém, o DVD sobre autohemoterapia continua sendo vendido. Muito provavelmente nós estamos no bojo de uma grande articulação de auto-benefícios e de esquema para oferir lucro em detrimento à saúde das pessoas. De norte a sul do Brasil, uma terapia simples e barata está se tornando muito popular. Ela promete curas milagrosas para doenças graves, como câncer e AIDS. É a autohemoterapia. Mas cuidado, autoridades médicas e do governo advertem. Essa técnica não tem qualquer fundamento científico. Quando como compensação, ele resolveu me dar um presente. E me deu 2 trabalhos. Um do professor Gerson Teixeira e o outro de Ricardo Veronese. Trabalhos que há um intervalo entre os 2 trabalhos de 36 anos. Um de 1940 e outro de 76. Mas a impressão é que um foi feito para o outro. Para combinar um com o outro. Por quê? Porque enquanto esse se limitava à ação da autohemoterapia em evitar infecções pós-operatórias, neste aqui do professor Ricardo Veronese, que é professor da Universidade de Santos, a imunologia já tinha avançado muito mais e tinha se descoberto que o sistema retículo endotelial tem muitas outras funções além da de combater as bactérias. Muito mais do que isso. E a essência daquilo é simplesmente, em poucos minutos dá para a gente ler isso aí. O que fazem os macrófagos? As principais funções deles são, isso no trabalho do professor Ricardo Veronese, clearance, limpeza, de partículas estranhas provenientes do sangue ou dos tecidos, inclusive células neoplásicas, cancerosas, toxinas e outras substâncias tóxicas. Clearance de esteroides e sua biotransformação, eliminação dos hormônios, dos esteroides. Remoção de microagregados de fibrina e prevenção da coagulação intravascular. É o motivo que eu tomo para evitar infartos e tromboses cerebrais, infartos das coronárias, porque ele faz a prevenção da coagulação intravascular e remove a possível entupimento que possa ter havido. Como removeu a fibrina que entupia a artéria femoral do Dr. Garófalo. Por isso que eu tomo. Ingestão do antígeno, seu processamento e ulterior entrega aos linfócitos B e T. O antígeno que produz a reação alérgica. Então tem uma grande ação nas alergias, no tratamento das alergias. Biotransformação e excreção do colesterol. Metabolismo férrico e formação de bilirrubina. Metabolismo de proteínas e remoção de proteínas desnaturadas, proteínas anormais. Detoxificação e metabolismo de drogas. Imagine, metabolismo de proteínas e remoção de proteínas desnaturadas. Hoje se sabe que essa doença encefalite, que dá a doença da vaca louca e tudo, é uma proteína que se chama prion, que é desnaturada. E ele, então, poderia ajudar no tratamento, ser um colaborador nesse tratamento dessas doenças.
Respondendo por tantas e tão importantes funções, fácil de se entender o papel desempenhado pelo sistema retículo endotelial no determinismo favorável ou desfavorável de processos mórbidos tão variados como sejam os infecciosos, neoplásicos, câncer, degenerativos e autoimunes. Foi aí que eu vou contar depois um caso onde comecei com tratamento de doença autoimune. Muito bem. Agora, o que é triste é que o que o professor Jesse Teixeira descobriu em 1940, em 1976, 36 anos depois, ainda estava sendo estudado em países do primeiro mundo em ratos. E aqui não teve a divulgação que deveria. E está aqui esse trecho aqui. Doenças degenerativas. O sistema retículo endotelial exerce papel importante na homeostase, quer dizer, manter o organismo saudável, inclusive dos lípides, das gorduras. Dessa maneira, tem-se demonstrado em animais que o sistema retículo endotelial está implicado na produção e excreção do colesterol, quer endógeno como exógeno. Conclui-se daí que a hipercolesterolemia e talvez a aterosclerose, o processo degenerativo das artérias que vão endurecendo, dependem do perfeito funcionamento do sistema retículo endotelial, podendo ser reduzida a taxa do colesterol sanguíneo através da imunoestimulação do sistema, conforme experiências realizadas em ratos na Universidade do Tennessee. Quer dizer, enquanto em 40 no Brasil o professor Jesse Teixeira descobriu em ser humano como estimular o sistema retículo endotelial, em 76, 36 anos depois, nos Estados Unidos, no Tennessee, estava se estudando em ratos, né? Estamos realizando experiências em tal sentido no serviço do professor Luiz Vedecur, em São Paulo. Quer dizer, então, a autohemoterapia é um recurso de enorme valor, porque com essa amplitude que o avanço da imunologia deu, porque antes realmente só se sabia que combatia infecções. Eu só usava, por exemplo, para reduzir o tempo de cura, por exemplo, de uma pneumonia. Dava o antibiótico e usava simultaneamente a autohemoterapia. Com isso, eu conseguia reduzir, primeiro, a quantidade de antibióticos que a pessoa não precisava tomar tanto antibiótico. E o tempo de cura se acelerava, porque o antibiótico fazia uma parte, quer dizer, paralisava a reprodução dos micro-organismos, dos micróbios, e a autohemoterapia estimulava os macrófagos a devorar esses micróbios. Então, complementava a ação um do outro. E com isso eu tive um resultado muito bom em doenças, em pneumonias até duplas, graves e tudo, conseguia resolver os problemas, associando os dois recursos. Um que paralisava a reprodução, porque muita gente pensa que antibiótico é bactericida. Não, antibiótico não mata a bactéria, ela só paralisa a reprodução das bactérias. Quem mata a bactéria é o nosso sistema imunológico, ele é que completa o trabalho do antibiótico. O antibiótico dá chance dele se ativar e vencer a infecção. É mesmo a pesquisa mostrada na quinta-feira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país.
Você já imaginou curar uma contusão grave tirando e reinjetando o sangue do seu próprio corpo? Essa nova técnica de cirurgia vem revolucionando a medicina esportiva. Mas será que ela dá resultados? É difícil escapar delas. As lesões escancaram a parte cruel da rotina de quem escolheu o esporte como profissão. Elas comprometem jogos, temporadas e podem até encerrar carreira. Só que uma revolução silenciosa da ciência vem transformando esta realidade. O novo procedimento médico está reduzindo drasticamente o tempo de recuperação de lesões esportivas. E não é nada que precise de máquinas tecnológicas ou cirurgias complicadas. Basta algo bem mais simples: o sangue do próprio atleta. Ele fica 3 meses parado ou 4, fica 1 mês e meio e consegue retornar à atividade. A técnica responsável por essa mudança é conhecida pela sigla PRP, que significa plasma rico em plaquetas. Para explicá-la, vamos recorrer à história deste professor e atleta de taekwondo. Cláudio Ricardi rompeu o ligamento cruzado do joelho direito, lesão muito comum entre atletas. Demorou 6 meses para voltar a lutar. Algum tempo depois, o pior aconteceu. Na hora eu escutei o estalo, né? Quando estala, é a segunda lesão que eu tenho, né? Eu já vi que tinha algum problema ali. E tinha mesmo. Ele rompeu o ligamento novamente. Entrou em desespero. Mas desta vez recebeu dos médicos a notícia de que poderia acelerar a recuperação utilizando o próprio sangue. Cláudio desconfiou. E na hora eu fiquei meio descrente, né? Não acreditei. Ele encarou um procedimento simples. Funciona assim. O sangue do paciente é retirado com uma seringa e vai para uma centrífuga. Lá é possível separar bem as plaquetas. Este trecho aí. Trata-se de uma substância com alto poder analgésico e regenerativo para músculos, ligamentos, tendões e cartilagens. Se você então levar essas plaquetas ao foco de fratura, por exemplo, ou uma lesão muscular, você vai acelerar essa regeneração. O médico então injeta o plasma no paciente. Esta câmera colocada dentro do joelho mostra o exato momento em que o PRP é aplicado na lesão. O efeito é imediato. Em 1 hora, ela libera 90% da carga proteica dela. Então, você vai ter uma que a gente chama de cascata de crescimento, vários fatores de crescimento, um auxiliando o outro. Nós conseguimos regenerar uma lesão de músculo, uma lesão de tendão, uma lesão de osso. Cláudio voltou para os tatames em um tempo bem curto se comparado ao da lesão anterior. Durante a recuperação, assim, é uma coisa espantosa, né? O que você levava 6 meses, eu recuperei em 2 meses. Lucila Silva viveu situação semelhante. Atleta do handebol, com 3 Olimpíadas no currículo, ela rompeu 2 vezes o ligamento cruzado do joelho. A primeira cirurgia foi a tradicional. Na segunda, Lucila usou o PRP. E a comparação entre os 2 procedimentos é impressionante. A primeira eu demorei 8 a 9 meses para me recuperar e voltar para a quadra. 8 a 9. E essa com PRP e eu fiz o sintético foi 4. Os relatos no futebol são ainda mais significativos. O esporte número 1 do país também é o que mais utiliza a técnica do PRP para recuperar lesões. E graças a ela, muita gente tem deixado o departamento médico mais cedo para retornar aos gramados. Como no caso de Elias, do Corinthians. O Elias teve uma lesão no músculo posterior da coxa. É uma lesão que, com o tratamento convencional, seria mais ou menos 2 meses. Com a aplicação do PRP, ele reduziu o tempo estimado em mais de 80%. Voltei em menos de 10 dias, então foi muito rápido. O goleiro Marcos, que tanto sofre com lesões, também tem motivos para celebrar a nova técnica. Ele fraturou a ulna, osso do antebraço. O tempo estimado de recuperação era de 5 meses. Com o PRP, Marcos voltou ao gramado em apenas 3.
Além de você prolongar a carreira do atleta, você diminui o tempo de permanência do atleta no departamento médico. E economicamente para o clube é uma grande vantagem. Ele deixa de pagar um salário de 3 meses do atleta inativo. Ronaldo também utilizou o PRP após seu último jogo em 2009 contra o Flamengo. Ele sentiu uma lesão no tendão do joelho. Após a aplicação, ele pôde sair de férias tranquilo e retornou aos treinos em 2010 sem dores. Como usa sangue do próprio paciente, o PRP não tem contraindicações. Cada aplicação custa cerca de R$1.000. Mas cuidado! Apesar de o PRP já ser liberado no Brasil, existem médicos que ainda preferem esperar resultados de novas pesquisas científicas para utilizá-lo. E o mais importante, as aplicações não podem ser feitas indiscriminadamente. O uso abusivo de coisas novas, principalmente na medicina, é perigoso. Então nós temos que ficar com esses casos onde tem a utilização correta, que é a muscular, a tendinosa e alguns casos de lesões de cartilagem. Com controle e supervisão de bons especialistas, o PRP é uma ótima novidade da medicina para o esporte. Quem precisa do corpo intacto para exibir sua arte, agradece. At last. Do you believe in fate, Neo? No. Why not? Because I don't like the idea that I'm not in control of my life. I know exactly what you mean. Let me tell you why you're here. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. How would you know the difference between the dream world and the real world?
This isn't real. This is the world that you know. The world as it was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. This is the world as it exists today. What is the Matrix? Control. The Matrix is a computer-generated dream world, built to keep us under control in order to change a human being into this. Stop. Let me out. Let me out. I want... All that we're asking in return is your cooperation in bringing a known terrorist to justice. Wow, that sounds like a really good deal. You disappoint me. You can't scare me with this Gestapo crap. I know my rights. I want my phone call. What good is a phone call if you're unable to speak? E agora toda noite quando deita é boa noite, querida. Virei, falou pra mãe que eu nunca li num livro que um espirro fosse um vírus sem curar. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. Virei, falou pra mãe. A mãe diz pra eu fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. A luz do sol me incomoda, então deixa a cortina fechada. É que a televisão me deixou burro, 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 muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. Ouvirei falar pra mãe que tudo que a antena capta, meu coração captura. Vê se me entende pelo menos uma vez.
fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. A luz do sol me incomoda, então deixa a cortina fechada. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. E eu digo, fala pra mãe que tudo que a antena capta, meu coração capta.